Seja bem-vindo a mais um podcast Café com a Inglaterra. Sempre um prazer recebê-lo aqui para falarmos a respeito de vários assuntos do mercado imobiliário. E hoje nós temos uma grande novidade. Então pegue o seu café e acompanhe conosco esse bate-papo que está especial. Olha só o tema: Inglaterra antecipa. O que seria isso? Como transformar o aluguel futuro em capital imediato? Durante muito tempo, o aluguel foi visto apenas como uma renda mensal. Todo mês, o proprietário recebe aquele valor e segue o fluxo normal da locação. Mas e se fosse possível transformar parte desses aluguéis futuros em capital imediato? É sobre exatamente isso que nós vamos tratar aqui com o Wagner. Wagner, obrigado pela sua presença mais uma Obrigado, Rodrigo. vez. A gente Obrigado. gosta de fazer bastante podcast, né? Sim, sempre estamos juntos aqui. Wagner é diretor do Grupo Inglaterra e também temos a presença do João. João, obrigado pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui na nossa imobiliária como parceiro. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter Obrigado aceito aí para bater esse papo aí com a gente, né? Então, para você que é nossos ouvintes, preste bastante atenção porque é uma novidade que o Grupo Inglaterra está trazendo, né, Wagner? Sim. E vai falar a respeito dessa situação, dessa novidade aí sobre a antecipação aí dos aluguéis, como é que funciona essa situação. Então, ô Wagner, você pode começar falando para nós como que surgiu essa ideia, né? Aí junto com o João também, que vocês estão trazendo aí para o Grupo Inglaterra, sobre o Inglaterra Antecipa. O que seria esse projeto? Rodrigo, a gente já vem há algum tempo estudando o mercado, né, entendendo as necessidades internas dos nossos proprietários, né? Então é um produto específico para proprietários de imóveis, né, no caso do Grupo Inglaterra, que estão administrados pela imobiliária, que nós vamos dar a possibilidade, né, de antecipar o aluguel. Até 36 meses de pagamento do aluguel do proprietário, em vez de ele receber mensalmente, ele vai conseguir ter essa antecipação. Essa antecipação, ela serve para um setor de manutenção, para fazer uma manutenção de um imóvel, uma preventiva, né? Mas assim, ela não tem vínculo nenhum a nenhuma situação. Então, se ele estiver precisando de um recurso financeiro, pode ser usado essa ferramenta. Se ele precisar uma compra de um imóvel, ele tem uma carteira de locação, ele precisa dar uma entrada em um novo imóvel, ele pode buscar a imobiliária para fazer o antecipa, tá? A gente vem estudando esse produto há uns 2 anos atrás, né? Sim. E é um produto que a gente acha que ele tem um potencial muito significativo dentro da imobiliária, né? É um crédito fácil, né? A gente fala muito isso, né, João? Que é um crédito sem análise, mais o relacionamento que nós já temos com esse locador mesmo, né? Sem burocracia de banco, né? Que hoje para você tomar um crédito num banco, né? Tem toda aquela morosidade no processo e tal e tudo mais. Então a gente vai conseguir fazer isso de uma forma rápida, né? Dando uma liquidez para esse locador quando ele necessitar, para que ele tenha essa facilidade dentro da nossa casa, né? Então nós sempre estamos buscando novas ferramentas, novos meios de atender os nossos clientes, e a gente entendeu que o Antecipa seria uma ferramenta de uma importância muito grande, não só para tratar os assuntos nossos internos, quando um imóvel precisa de uma manutenção meio rápida, às vezes o proprietário não está munido de recursos naquele momento, né? Então ele pode usar o Antecipa, mas como a gente falou, ele não precisa especificar o motivo, e sim aderir à Inglaterra Antecipa, que ele terá o crédito. Bacana. Ô João, e quando essa ideia chegou aí para você, né, através aí da Imobiliária Inglaterra, procurando a sua empresa, a sua ajuda a respeito disso, para desenvolver esse projeto, quais foram os desafios que fizeram você tomar essa oportunidade aí para trazer para nós? Bom, Rodrigo, primeiro eu vou me apresentar aqui, né? Então, Sim. assim, eu tenho aí cerca de 16 anos com experiência em fazer produtos financeiros para grandes instituições, né? Então, passei por Itaú, Unibanco, Alelo, que é Bradesco, Banco do Brasil, enfim, então... e por último, liderei uma empresa de tecnologia, né? E sempre muito próximo de novos negócios e principalmente ligado à estruturação de produtos financeiros digitais, né? E aí, recentemente, quando eu fui desafiado aqui pelos sócios aqui, né, pelo Wagner, pelo Luiz e pelo Wanderson, que falaram sobre o produto
e disseram assim, olha, a gente tem visto esse produto, acho que, né, enfim, é uma baita oportunidade, é uma relação de ganha, 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 né, onde o colaborador ganha, o locador ganha e o inquilino também, né. A gente olhou para esse produto e para esse mercado e entendeu que existiam formas diferentes de fazer o produto, né. Obviamente, né, é uma operação bancária, né, então a gente hoje está conectado, a fintech, a Niobium, está conectada em alguns bancos, para fazer o produto acontecer. Então, basicamente, os principais desafios que eu enfrentei aqui foi entender o ecossistema de imobiliárias, né, do mercado imobiliário, que era uma coisa que sempre teve distante, eu sempre tive distante, né, mas, enfim, o grupo tem um baita know-how aqui e bastante experiência. E eu também tenho, acho que um grande motivo para agradecer, e eu me surpreendi bastante a partir do momento que eu comecei a me inteirar aí, dos processos imobiliários com o Grupo Inglaterra, né? Uma empresa de 25 anos e que vem se reinventando com o passar do tempo, assim. Então, poxa, uma inovação dessa, enfim, dos diretores pensarem diferente e enxergarem uma oportunidade de fazer diferente, acho que foi brilhante. Então, a gente começou a fazer o produto e basicamente, assim, hoje, todos os funcionários aí da Inglaterra já podem vender o Inglaterra Antecipa, né? Então, a gente fez o trabalho do desenvolvimento do produto, a gente fez treinamento, capacitação, e todos eles podem hoje fazer uma simulação para quem tiver interesse. Bacana, e se torna bem atrativo essa situação do Antecipa, né, Wagner? Sim. Assim, trazendo até para o pessoal que está nos ouvindo, né, de maneira prática para explicar isso, vamos supor lá, a pessoa que está nos ouvindo ali tem um imóvel locado pela Imobiliária Inglaterra e quer antecipar os seus recebíveis, né? Como que seria na prática isso tudo? Como que converte isso? Rodrigo, é uma situação que a gente considera bem simples, tá? Na realidade, ele vai procurar o Grupo Inglaterra, né? Um colaborador nosso, como o João disse, todos já estão capacitados. Esse produto já funciona dentro da imobiliária hoje, né? Até então ele estava como teste, hoje já tem situações ocorrendo de antecipação, né? Nós ficamos 2 anos, né, nos bastidores aí, desenvolvendo, analisando. Hoje ele já está na ponta, no comercial, sendo comercializado de fato dentro da empresa. Então o proprietário ele tem que buscar a imobiliária, dizer o interesse dele, né? Ali o colaborador, o atendente vai perguntar qual o valor que ele precisa, né? E esse valor ele vai ser diluído em, vamos supor que ele tem um aluguel lá, vamos dar números, né? Que ele recebe R$1.000 de aluguel por mês. O inquilino paga R$1.000 de aluguel, tecnicamente se desconta 10%, né? Ele recebe 900. Então, a gente vai conseguir antecipar 80% do valor do aluguel que o inquilino paga. Então, nós vamos conseguir antecipar para ele R$800 por mês. Por quê? Porque a gente já tem os 10% que é a administração da imobiliária e a gente deixa uns 10% ali de margem se o inquilino tiver algum problema, de algum outro, uma manutenção que precisa ser feita, um fundo de reserva que precisa ser descontado. E a partir disso, o colaborador que está atendendo ele vai pedir alguns documentos, vai criar um ticket interno nosso lá, né, para que a gente avalie, né, esse processo. Nós vamos avaliar o contrato, ver se o contrato de administração está em vigor, o contrato de locação, qual é a garantia que nós temos. Nós vamos avaliar o cadastro internamente e vai passar por uma aprovação nossa interna. Feita essa aprovação, ele vai assinar um contrato de cessão de direito de créditos, ou seja, ele vai dar para a imobiliária o direito de receber esses 80% do valor do aluguel dele mensalmente até que ele quite essa dívida com a imobiliária, desse valor que a imobiliária antecipou para ele. E isso ele vai receber no extrato financeiro dele de aluguel mensalmente. Então, no lugar dele receber os 90% de aluguel, ele vai receber vai ser descontado mais os 80% que a imobiliária antecipou durante os meses que ele escolheu. Ele pode escolher ali dentro de 6 meses até 36 meses de antecipação. Então, vamos colocar um aluguel de R$1.000 por mês, ele tem condição de antecipar até 36 mil reais. Isso pode ocorrer no dia que assinou o contrato de locação, pode ocorrer com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses,
depende da necessidade dele. Poxa, que bacana. Ô, João, e onde que entra aí a tua expertise para corroborar com tudo isso, né, nessa implementação de algo que já está acontecendo, né, Wagner? Sim. Basicamente eu tomei uma decisão na carreira e na vida, né, de voltar para Londrina depois desses 16 anos e montei aqui a Niobium Fintech, né, e basicamente a gente é uma empresa de tecnologia que conecta serviços financeiros, justamente com esse olhar que a imobiliária trouxe aqui, né? Então, eu acredito muito na relação de serviços financeiros dentro da cadeia de consumo, né? Então, aqui a gente está falando do proprietário do imóvel fazendo uma negociação financeira com a imobiliária, sendo a imobiliária aqui exercendo um papel de canal, usando a tecnologia da Niobium, sem com que o inquilino tenha a ciência dessa operação, né? Então, quer dizer, a gente está aqui desenvolvendo novas receitas para a imobiliária, também ajudando muitas vezes o proprietário do imóvel, porque eventualmente, conforme a necessidade, então, eventualmente ele tem que fazer uma manutenção no imóvel, eventualmente ele precisa, ou ele quer mesmo investir, né? Então, às vezes você está sem o capital ali, mas, poxa, tem um lançamento na imobiliária legal para caramba e que eu achei que deveria investir ali, eu posso pedir o antecipa e de repente comprar um lançamento, comprar alguma coisa que faça sentido para o proprietário, né? Então, basicamente o que a gente fez aqui foi transformar toda essa expertise, toda essa ideação do Grupo Inglaterra aqui, transformar isso em produto e operacionalizar da forma com que a gente entende que de novo, né, vai ter benefício para todos os lados. Poxa, bacana. Tem uma pergunta aqui, mas eu acredito que a gente até já sabe a resposta dela, porque o Wagner acabou de falar sobre isso, né? Mas a pergunta é a seguinte: para qual tipo de proprietário o Inglaterra Antecipa faz mais sentido? Eu não sei se existe exatamente um Eu acho que não, específico. eu acho que não tem, eu acho que Não, são né? para todos, né? Para aquele, Certo. independente do que ele precisa, né? Se for um investidor que queira fazer uma reforma, se for aquele proprietário que tem um único imóvel, às vezes para tá passando uma situação financeira com dificuldade ali, sei lá, ou precisa custear alguma coisa de um filho, alguma coisa. Então, assim, a gente não vê uma situação para cada situação ali, né? Ele Sim. pode fazer, para qualquer proprietário vai ser bem-vindo isso, eu acho, esse produto, porque vai trazer um alívio financeiro. E além de tudo, né, João, a gente gosta de falar que inclusive entra aquele proprietário que está com algum problema financeiro, porque a gente não vai fazer uma análise de crédito de SCPC, Serasa, aquela coisa toda aqui. Então, esse produto cabe até para as pessoas que têm restrição financeira em bancos, essas coisas. Uhum. Em termos da morosidade que vai gerar para antecipar esse dinheiro, os cálculos que vão atingir juros, uma hora, alguma coisa nesse sentido, está dentro de um padrão de investimento tradicional do mercado? Como é que está essa situação? Sim. Acho que vou só pegar o gancho do Wagner aqui, né? E aí para explicar também para todo mundo, né? O que é legal do produto? Então, quando você vai tomar um crédito no banco, o banco não tem um relacionamento tão próximo com você. Ele sabe ali as suas receitas, suas despesas, enfim, e ele tem uma série de dados, mas ele está distante. Ele sabe que cai o dinheiro do aluguel ali uma vez por mês, enfim, mas ele não conhece essa relação, né, do proprietário com o inquilino, com a imobiliária. Então, a gente aqui troca, né, o que seria um olhar de crédito, olhando a vida inteira e todos os dados do cliente, para uma garantia que seria o próprio contrato de aluguel, né? Então, quando o Wagner fala assim, pô, a gente faz uma análise de crédito diferente, é porque, assim, se a pessoa tiver restrição no nome, né, ela pode tomar o Inglaterra Antecipa mesmo assim. Por quê? Porque a gente não está preocupado com o birô de crédito dela. A gente está olhando a relação dela com o inquilino, se o inquilino, enfim, é um bom pagador. Então, a análise de crédito ela é feita usando os elementos que a imobiliária tem, com os dados que a imobiliária tem. Então, acho que isso é importante explicar, porque
de fato, né, a gente sabe que eventualmente quando a gente tem algum tipo de restrição, a gente falou em crédito, falou, não, eu já não posso, né? Então, acho que esse é um produto que, de fato, democratiza o crédito, né? Uma vez que a gente olha para todos esses, com todos esses vieses aqui. Falando em taxa, assim, a gente está, basicamente, a gente fez alguns estudos e alguns benchmarks, né? E obviamente, né, geralmente os créditos sem garantia nenhuma são os mais caros e os créditos com garantia são os mais baratos, né? Então, a gente se encaixa bem, né? Então, exemplo, um crédito sem garantia é quando você vai lá numa financeira e resolve tomar lá um dinheiro emprestado e não tem nenhuma garantia a não ser o teu nome e alguma comprovação de renda, né? Quando você fala de um empréstimo com garantia, a gente está falando um crédito imobiliário, um financiamento de veículos, né? Então, esses acabam tendo uma taxa menor. Então, a gente olhou para esse range de taxas, né, e se posicionou num patamar que a gente acredita que a gente pode ser muito competitivo, né? Então, eu não vou falar aqui o número, porque eu acho que quem quiser tem que dar uma simulada. Gerar aqui, curiosidade, né? Exatamente. Mas eu te garanto que é um bom negócio, tá? Muito um bom negócio. Legal. Assim, Ô, João, acho que falar. vale a pena a gente falar aí nesse quesito, né, que não vai ficar alienado nada desse proprietário, tá? Não aliena imóvel, é sem garantia, né? A garantia que nós temos, como o João muito bem disse, é o contrato de locação e esse relacionamento que nós temos com esse locador, muitas das vezes de longa data, né? Então, isso eu acho que é uma situação bem importante. E também que a cessão de direitos de recebíveis de aluguel, ela está prevista em lei, é uma legalidade, né? Então a gente está fazendo tudo dentro das conformidades que a lei nos permite, tá? Sim, e a análise está exatamente como vocês falaram, está dentro de algo sadio, dentro do próprio relacionamento entre a imobiliário, o proprietário, o inquilino, tal, para poder fazer essa análise. Né? Por isso que a gente tem condições de fazer algo diferente de um banco, né? Por exemplo, se você, que nem o João falou, vai tomar um dinheiro num banco, eles vão colocar um birô de crédito lá, uma inteligência artificial que vai fazer isso, né? Sim. Ali não, ali a gente vai ver todo o nosso histórico pessoal com esse proprietário, o nosso relacionamento com ele e vamos conceder o crédito para esse cliente. Bacana. Além desses pontos que vocês já trataram, que são fortíssimos, né, para o Antecipa, que beneficia isso, né? Teria mais algum diferencial entre o Inglaterra Antecipa de uma antecipação comum de linha de crédito tradicional? Além dessa que vocês trataram, vocês veem mais alguma situação que possa atrair o proprietário para isso, para o Antecipa? Eu vou falar aqui, eu acho que assim, os principais pontos são, eu acho, a facilidade, né? A agilidade que a gente quer entregar esse crédito na conta desse proprietário, né? E essa questão de não olhar simplesmente por números e pelo CPF desse proprietário, porque muitas das vezes ele talvez não conseguiria esse crédito numa agência financeira comum, né, João? Acho que era mais ou menos isso. Tem algum complemento? Eu acho que esses pontos são bem importantes, assim, e acho que mais do que isso, né? O que eu falei lá no começo que me surpreendeu bastante é um pouco desse olhar. Uma vez que você tem uma operação dessa acontecendo, você abre oportunidade para outras pessoas terem acesso a crédito, né? Eventualmente um negativado, eventualmente, né? Enfim, alguém que precise até para de repente poder limpar o seu nome, a pessoa pode tomar ali, né? E também, quando a gente olha para investidores, né, eventualmente os investidores têm lá uma boa oportunidade de compra de um novo imóvel, mas estão sem capital de giro naquele momento. Poxa, eu antecipo um aluguel de um primeiro imóvel e, de repente, compro à vista ali, pagando mais barato, com maior poder de negociação. Então, eu acho que o produto ele fomenta tanto o mercado imobiliário, quanto ajuda as pessoas, sabe? E acho que essa é a principal riqueza, né? Sem falar que o processo totalmente digital, como o Wagner falou, então assinatura digital, enfim, as validações, com tokenização, enfim, com toda a segurança que o mercado e o produto e principalmente a legislação exigem, né? Sim. E também, né, a gente pensa, que nem o João disse lá no começo, né, a gente até aconteceu agora essa semana, né, João? O proprietário acabou de alugar um imóvel conosco e ele recebeu já o nosso contato sobre o Antecipa
e ele já se interessou muito em aderir ao sistema nosso de antecipação de aluguel, né? Inclusive já fez uma simulação com a gente, né, João? Então, assim, a gente está vendo assim agora que a gente está ali dentro da imobiliária mesmo, expandindo, levando para o público de forma geral de nossos clientes isso, muita aceitação. E também é uma forma de captação de imóvel, que é o foco da imobiliária principal, administrar imóvel, né? Sim. É uma ferramenta de captação também para os nossos corretores, né? Porque a partir do momento que um proprietário tem um imóvel em outra imobiliária ou que ele alugue direto, no momento que ele opta em trazer para o nosso grupo, ele tem essa ferramenta disponível para utilização. Legal. E acho que até sendo mais amplo que isso, tá, Rodrigo? Quando a gente olha para a história do Brasil, o Brasil cresceu via crédito, né? Então, todos os planos econômicos houve uma massificação de concessão de crédito, né? Só que quando a gente olha para o Brasil hoje, cerca de 40% a 50% dos créditos tem algum tipo de garantia, né? Dos empréstimos tem algum tipo de garantia. Quando a gente vai para um mercado como os Estados Unidos, por exemplo, 90% tem garantia, né? Então, eu acho que são produtos como esse, né, que tem uma garantia de um contrato, que tem, enfim, a própria análise de crédito do momento da alocação feito pela imobiliária, que vão ajudar a gente a ter crédito cada vez mais sadio, né? Então, ou seja, com garantia, com análise não apenas numérica, mas, enfim, do relacionamento e podendo impulsionar economia local, regional, impulsionar o setor, o segmento. Então, acho que o produto traz muito dessa contribuição aqui para toda a cadeia, tá? E também eu acho que vale muito a pena falar aqui a questão da preocupação da imobiliária. É lógico que toda operação que a gente cria, o objetivo ele é financeiro, lógico. Nós somos uma empresa, né? E o final das contas é isso, né? Também que importa. Mas a preocupação da imobiliária nesse olhar, juntamente com o proprietário, de ter mais uma possibilidade estratégica para esse proprietário, não apenas ali ficar limitado à administração e venda de imóvel, né? Que antigamente a imobiliária ela só existia para administrar, receber taxa de administração e primeiro aluguel, enfim. Então a gente está criando um ecossistema no qual o Antecipa faz parte, que são vários produtos coligados à administração do imóvel. E esse produto vem especificamente para a gente afinar o relacionamento com o locador, dando mais uma possibilidade para ele de renda, de antecipação, de recebíveis a hora que ele precisar. E sem falar que hoje em dia as pessoas elas buscam exatamente diferenciais, né? Coisas que elas possam ficar mais seguras, tranquilas de desenvolver, não ter apenas um atendimento tradicional, né? Que é lá levar o imóvel para a imobiliária, para alugar, tal, mas ter serviços diferentes no qual a imobiliária pensa também, né? Em estar desenvolvendo com o proprietário, com o inquilino. E isso vai trazendo mais olhares ainda para os serviços mesmo que a imobiliária está prestando nessa evolução, né? O João falou muito que o Grupo Inglaterra vai inovando, né? 25 anos de Londrina e dentro do setor imobiliário se desenvolvendo, e a gente observa que os nossos clientes realmente veem nós buscando esse diferencial. O que vocês têm de diferente? O que vocês estão pensando além, né, para um mercado, e agora chegando com esse projeto do Antecipa, né, uma modalidade financeira dentro de uma imobiliária, podendo colaborar com tudo isso, né, para quem nos procura, né? Eu acho que, João, aqui um exemplo que cabe, que foi que a gente comentou bastante, que a gente vem observando, e essa ideia desse produto veio se criando dessas necessidades, né? Vou dar um exemplo assim bem clássico de imobiliária, né, que a gente passa no nosso dia a dia ali. Por exemplo, aquele proprietário que ele tem um imóvel só, tá na carteira da imobiliária ali faz, por exemplo, 10, 15 anos alugando. A gente tem inúmeros casos desse jeito. E a gente sabe, pela lei do inquilinato, o inquilino ele é obrigado a fazer as manutenções que ele causou o estrago ali, né? O desgaste de uso natural não é, né? Então esse produto encaixa muito bem na questão da manutenção, da conservação do bem, do patrimônio, para ele sempre estar em alta ali. A gente vem falando muito no nosso podcast de manter o patrimônio do proprietário, né? Sim. Então a gente tem muita dificuldade, às vezes, aquele proprietário que tem aquele imóvel para sobreviver ali no mês a mês, né? E a hora que a gente chega no proprietário e fala assim, olha, tá no momento da gente dar uma
um upgrade, uma atualização externa desse imóvel, está precisando trocar uma ferragem, já está com ferrugem, algo nesse sentido, e aquele proprietário se limita porque ele não tem recurso, e às vezes o aluguel dele fica lá embaixo, porque a gente não consegue atualizar o imóvel. Então, assim, para ter uma visão, o pessoal tem uma visão aonde que encaixa esse produto no mesmo segmento imobiliário, né? Então, assim, por isso que a gente criou isso, para ter esse braço para esses proprietários poderem realmente desenvolverem, não só internamente, como a gente disse ali, não só para usar dentro da própria imobiliária ou dentro do seu próprio imóvel, mas assim, o cerne dele foi criado para isso, né, para facilitar a vida dos locadores, mas que ele também pode usar em outros setores, na vida pessoal ou onde que ele quiser. Muito bacana. Mais alguma consideração, João, que você gostaria de estar deixando? Não, de novo eu queria só, acho que agradecer aí a oportunidade, a confiança, e de fato acho que o produto tem tudo para ganhar bastante aderência, e acho que, por que não, né, pensar em realizar o sonho talvez das pessoas que estão por detrás dos imóveis, né? Então, garantir essa valorização do imóvel, mas também, poxa, poder dar um pouco de tranquilidade para as pessoas que precisam aí, né? Então, de novo, obrigado, Wagner. Rodrigo, foi um prazer estar aqui. Essa é a minha mensagem final. Legal, obrigado, viu, João? Eu acho que também vale a pena, né, João, a gente falar que esse projeto ele está iniciando comercialmente aqui, né, mas ele já está nos bastidores aí bastante tempo dentro do Grupo Inglaterra, e ele não se finda aqui, que ele tem um projeto de expansão, de abrir para outras administradoras, né? Então esse projeto ele tende a crescer esse modelo, abrindo portas para outras imobiliárias também poderem usar esse produto. Legal, muito bacana. Em nome do Grupo Inglaterra e do nosso podcast, muito obrigado pela sua presença, Wagner, João, por estarem aí contribuindo, né, por mais um produto bacana aí que o Grupo Inglaterra está trazendo aí. E a você, até o nosso próximo podcast. E quer saber mais sobre o Inglaterra Antecipa? Entre em contato conosco. Um abraço. Obrigado.